Lolita é um romance escrito por Vladimir Nabokov, um russo que depois se tornou americano indo para os Estados Unidos. Foi publicado em 1955 em Paris devido a alguns medos de censura que a história poderia sofrer devido ao seu conteúdo, que é um conteúdo bastante pesado, e ele acabou sendo censurado de fato, mesmo sendo publicado em Paris. E levantou-se algumas suspeitas de que o personagem Humbert, que é quem escreve esse diário, que é o livro, poderia ser o próprio Vladimir. Lolita conta a história de um pedófilo que acaba sequestrando uma criança e a história se desenvolve em todo esse período que eles vivem juntos, né? Antes de conhecer, o período que vivem juntos e depois. Também foi feito 2 adaptações para o cinema, então foram publicados 2 filmes, um em 1962 e um em 1997. Eu não assisti os filmes para não atrapalhar na minha análise aqui, porque pode ser diferente do que consta no livro. Eu uso frases do livro para fazer as análises, então eu recomendo que, caso você ainda não tenha lido, leia primeiro e depois volte aqui para terminar. Vou começar dizendo que dentro dos nossos critérios de diagnóstico para pedofilia, Humbert cumpre todos os critérios. Então ele teria sim um diagnóstico fechado, por mais claro que isso seja, mas acredito que seja interessante trazer quais são esses critérios aqui e poder relacionar eles ao livro. Bom, então esses critérios eles podem ser encontrados no DSM-5. E quais são eles para o transtorno pedofílico? A pessoa precisa, por pelo menos um período de 6 meses, ter fantasias sexuais recorrentes, que sejam excitantes e ter impulsos ou comportamentos intensos envolvendo atividade sexual com crianças ou crianças pré-púberes, em geral até os 13 anos. E essa é uma classificação muito clara que o próprio Humbert dá, e ele diz aqui em um momento no seu livro. Efetivamente, gostaria que o leitor visse 9 e 14 como limites. Então, ele endeusa essa idade. Então, essa é a idade como se fosse perfeita e atrativa, e todas as outras são horrorosas demais, que chegam a causar repulsa, mas podem em algum momento ser usadas como paliativo ali para ele. E isso já é um outro critério que nós temos aqui, é um subtipo, na verdade, que nós colocamos subtipo exclusivo e não exclusivo. No caso do Humbert, ele diz que tem relações com mulheres, mas é paliativo. É uma forma de tentar evitar esse contato aí com as crianças inicialmente. Depois é algo que ele vai quebrar. É do tipo exclusivo, que sente atração apenas por crianças. O tipo não exclusivo pode sentir atração tanto por crianças quanto por adultos. Para minha própria segurança, resolvi casar. E quem sabe, o importante desabrochar de certos valores morais, de certos substitutos morais, me podiam ajudar, se não libertar-me dos meus degradantes e perigosos desejos, pelo menos a descontrolá-los pacificamente. E ele vai falar da Valéria, que é uma mulher que ele foi casado por um tempo. O que na realidade me atraía em Valéria era o fato de ela imitar uma rapariguinha. Recorria à sua carne sediça muito raramente, só em caso de grande necessidade e desespero. Mais pra frente na história, ele vai falar da mãe da Lolita também, a senhora Reise, que ele se casou para ficar mais próximo da Dolores. Manuseava minha nova mulher em tamanho natural que, biologicamente, aquilo era o que mais me podia aproximar de Lolita. Então nós temos um homem adulto que, apesar de manter relações sexuais com mulheres adultas,
não sente atração nenhuma por ela, e muito pelo contrário, em outras frases ao longo do livro, nós vamos ver que ele sente até repulsa. Um outro critério é: o indivíduo coloca em prática esses impulsos sexuais, ou os impulsos e fantasias sexuais causam sofrimento intenso ou dificuldades interpessoais. No caso de Humbert Humbert, nós temos as duas coisas acontecendo em tempos diferentes. No começo do livro, é apenas a retratação de um sofrimento que ele tem por sentir isso e não poder fazer de acordo com as leis da sociedade, mas depois ele acaba infringindo todas essas leis. Uma frase que a gente tem para poder representar esse sofrimento que ele traz no começo é: entre os 20 e 30 e poucos anos, não compreendi as minhas angústias com tanta clareza. Se o meu corpo sabia o que desejava, o meu espírito repelia todos os seus apelos. Em outros momentos do livro, quando ele começa a usar já de manipulação e palavras bonitas para tentar mascarar o que de fato está acontecendo, ele vai até dizer que o que ele fazia, ele achava ruim que as pessoas olhassem dessa forma horrorosa, porque como é que você pode dizer isso de uma pessoa depressiva e melancólica? Então ele tem muito essa característica também. Um outro critério é: o indivíduo tem no mínimo 16 anos, então não é uma coisa que pode ser considerada antes dessa idade, e ele precisa ser pelo menos 5 anos mais velho que a criança ou crianças ali do critério A, que são as que ele sentiria desejo. Existe também a especificação de sentir atração por crianças de ambos os sexos, apenas feminino e apenas masculino. Humbert Humbert se classifica como específico a atração pelo sexo feminino. Também tem uma outra especificação que é limitado a incesto. Não é o caso de Humbert Humbert, porque apesar de ele ter essas relações com a Lolita, que acabou se tornando a sua filha porque ele casou com a mãe dela, ele não sentia atração apenas por ela, porque em outros momentos ele continua falando de outras crianças e inclusive ele usava a Lolita para poder satisfazer essa vontade enquanto ele continuava olhando outras crianças. Então não é limitado a incesto no caso dele. Depois, à hora da chegada do autocarro escolar, estacionava, sorridente e sacudido por pequenos espasmos. Descobri esse tique nervoso porque a Cruel Lô foi a primeira a imitá-lo. Num ponto estratégico, com a minha colegial sentada ao meu lado no automóvel para ver as crianças saírem da escola. Sempre um bonito espetáculo. Tal procedimento não tardou a enfadar a minha facilmente enfadável Lolita, que, com uma infantil falta de compreensão pelas manias das outras pessoas, me insultava e ao meu desejo de que me acariciasse enquanto passavam ao sol moreninhas de olhos azuis e calções da mesma cor, ruivas de bolero verde e louras indefinidas e arrapazadas de calças desbotadas. Como numa espécie de acordo tácito, eu aconselhava livremente, quando e sempre que possível, o uso de piscinas com outras rapariguinhas. Existe uma certa associação a um nível reduzido de inteligência em indivíduos que são pedófilos, porém não me parece nem de longe ser o caso de Humbert Humbert. Ele é, pelo contrário, uma pessoa muito estudada, muito inteligente e observadora. Ele não faz as coisas só por fazer, é tudo muito bem planejado antes. Ele é um professor de literatura europeu ali da meia-idade, então ele consegue utilizar de palavras muito bonitas, muito manipuladoras para com as outras pessoas, para tentar minimizar o que ele faz ou ainda te dar uma sensação de que o que ele está fazendo não é assim tão ruim. Esse perfil de ser muito observador dele faz com que ele consiga também obter alguns benefícios nisso. Apesar de ele ter sido internado diversas vezes em casas de recuperação, ele se utiliza desse conhecimento observacional na hora de fazer as suas manipulações e chacotas ao funcionamento da sociedade também. No início do livro,
ele dá uma certa desculpa, conta uma história de algo que ele viveu com uma garota chamada Anabela, quando eles tinham 12 anos, e ele diz que ao longo de... e eles não conseguiram consumar esse ato, e ele diz que foi esse o motivo de ele ter ficado fixado nessa idade, ter levado isso por toda a sua vida, até que ele conseguiu quebrar o encanto com a Lolita. Ele faz uma observação em questão de estruturas sociais relacionadas ao aspecto financeiro mesmo. Mas para ali estávamos incapazes até de acasalar, coisas que as crianças dos bairros miseráveis teriam encontrado sem dificuldade oportunidade de fazer. Então esse é um ponto de atenção bastante importante, que pessoas que têm essa tendência a querer ficar olhando crianças ou tentar se aproximar de crianças, elas sabem quais são as crianças que estão mais vulneráveis a essa situação. Dentre essas crianças mais vulneráveis estão crianças da classe média baixa. Por quê? Elas não têm uma atenção tão voltada para elas, como se elas fossem mais livres e pudessem fazer as coisas sem supervisão. Enquanto crianças da classe média mais alta seriam acompanhadas de forma mais próxima dos seus cuidadores. Outro ponto da sua observação e chacota do modo de funcionamento das coisas é que, na época em que ele escreveu o livro, estavam começando a ser feitos estudos sobre o funcionamento mental, essa coisa da psicanálise, o Freud, algo que ele tira bastante sarro aí ao longo do livro, e se aproveita da situação dos profissionais da saúde para poder suprir os seus desejos aí. Também algo muito importante para analisar quem são as pessoas que estão nesses papéis de profissionais da saúde, quem é que está responsável por cuidar de algumas partes de segurança e de bem-estar. De vez em quando, aproveitava-me dos conhecimentos que travara entre assistentes sociais e psicoterapeutas para visitar, na sua companhia, várias instituições, como orfanatos e reformatórios, onde pálidas e púberes rapariguinhas de fartas pestanas podiam ser olhadas numa impunidade absoluta, que fazia lembrar a que nos é concedida nos sonhos. Descobri uma fonte infinita de sadia recreação em brincar com psiquiatras, ludibriando-os manhosamente, não permitindo nunca que percebam que conhecemos os truques da sua profissão, nunca lhes consentindo o mais leve vislumbre dos nossos verdadeiros problemas sexuais. Essa parte de esperteza dele me deixa um pouco em dúvida de até que ponto ela é de fato real. Porque, mesmo que ele não seja assim tão esperto quanto ele demonstra ser, porque justamente ele foi pego várias vezes, foi preso, ficou internado, só que ele também se aproveitou dessas situações. E ele não era uma pessoa sem capacidade de manipulação e planejamento. Ele utiliza, inclusive, da sua habilidade com as palavras para defender a sua classe de pessoas aí com esse transtorno, dizendo que não são pessoas ruins, que existem soldados que são muito mais violentos que eles, que todos, não somos demônios sexuais. Ele diz, inclusive, que eles são suficientemente bem integrados para saber controlar os impulsos na presença de adultos mais dispostos a dar anos e anos de vida pela possibilidade de tocar numa ninfeta. Essa palavra foi ele mesmo que inventou e é o nome que ele deu às crianças nessa idade aí que ele deixou estabelecida. Como se ele tivesse uma capacidade de olhar além no sofrimento que ele mesmo possuía e os outros também possuíam, diante das leis que são necessárias para proteger as outras pessoas, mas conseguindo fazer uma certa vitimização em cima disso, como se ele se afastasse da compreensão e da racionalização, de parar e pensar de fato o que ele está fazendo, quais são as consequências disso, mas puramente se entregar a esses impulsos
que ele tem bastante e também é um dos critérios diagnósticos. Um ponto muito importante do livro Lolita é a fragilidade das relações parentais, e foi onde Humbert encontrou essa brecha para se aproximar de Lolita. Da minha Lolita, raramente falava. Ela odiava pura e simplesmente a filha, com uma brutalidade que em mais nenhum aspecto se revelava na natureza branda e terna da minha mulher. Charlotte atacava e destroçava pequenas coisas de Lô. Nessa terça-feira, Lô jantou no quarto. Estivera a chorar depois de uma das habituais discussões com a mãe. Essa falta de proximidade com os seus parentes de fato ali, no caso o que a Lolita tinha era sua mãe, ela se torna mais propensa a estar aberta a receber a atenção de outras pessoas que não a sua família ou da sua família, porém mal intencionadas. Então é uma criança que vai, na sua inocência, sentar no colo dessas pessoas, vai se permitir ser tocada por elas em forma de receber um certo carinho, atenção, afeto. Claro que de forma inocente, não compreendendo o que está se passando de verdade, e as pessoas mal intencionadas irão se aproveitar dessa situação e usar essa fragilidade da criança como uma forma de se aproximar dela. É como se ela não recebe esse apoio e esse afeto de outro local, ela vai receber de mim. E, sendo assim, eu tenho controle sobre ela. Sentado no sofá, consegui harmonizar com uma série de movimentos sorrateiros a minha disfarçada luxúria com as suas pernas inocentes. Sentia-me orgulhoso comigo mesmo. Furtaram o mel de um espasmo sem molestar a moralidade de uma menor. Não lhe causara dano absolutamente nenhum. Lolita continuava impoluta e eu em segurança. Aqui ele é um momento da história que é mais no começo, e ele está iniciando a aproximação com a Lolita. É um momento que ele ainda tem esse sofrimento, essa questão com a moral, e ele não executa de fato os seus desejos, ele apenas tenta segurar eles. Porém, tudo que se faz, você vai se acostumando a fazer. A mesma coisa é com as coisas que são erradas ou que são contra a lei. Se você iniciar de forma mais sutil possível, fazendo coisas que não são para fazer, você se habitua a fazer isso e passa a olhar essa situação como não sendo tão terrível quanto você achava que era antes, e isso te faz dar um passo a mais e conseguir cometer coisas cada vez mais graves, porque para você começa a se tornar normal agir dessa forma. Aqui ainda existe essa questão de segurança dele, então será que de fato ele está preocupado com a proteção da criança, de não ultrapassar os limites dela, ou ele só está preocupado com a sua própria segurança? É um momento de aproximação e prazer sutis que vão fazendo essa alteração cerebral de preparar para coisas piores, enquanto a criança talvez não perceba, mas o adulto mal intencionado já está colocando em prática essas coisas. E é muito importante que nesses casos isso seja identificado o quanto antes, para que as coisas não piorem, porque a tendência é que piore até que aconteça de fato o que ele planeja. A garota não sabia nada, eu não lhe fizera nada, e nada me impedia de repetir uma performance que a afetava tão pouco. Olhar para ela e ver que ela ainda continuava sendo uma criança pura é uma forma de ele tentar se convencer de que tá tudo bem satisfazer os seus desejos ali daquela forma que é tão sutil. Eles têm algumas brigas ali de vez em quando em casa, como ela é uma pré-adolescente aí, tem um comportamento um pouquinho mais difícil em alguns momentos,
porém ela começa a sentir algum tipo de afeto por ele, de segurança, porque é a pessoa de quem ela recebe atenção. Em um momento em que a mãe dela tá mandando ela para um acampamento, a mãe grita com ela no carro, então ela diz: "Despacha-te", gritou Reise. A minha Lolita, que já estava meio metida no automóvel a preparar-se para bater a porta, desceu o vidro, acenou a Luísa e aos choupos e voltou correndo para dentro de casa, com a Reise chamá-la furiosamente. Um momento depois, ouvi a minha queridinha correr pela escada acima. O meu coração dilatou-se com tal força que quase me asfixiou. Puxei as calças do pijama, escancarei a porta e Lolita chegou simultaneamente a bater os pés e a ofegar no seu vestido de domingo. No instante seguinte, estava aos meus braços, com uma boca inocente a derreter-se sob a feroz pressão das minhas negras mandíbulas masculinas. O meu palpite, amor, logo a seguir ouviu-a, viva e não violentada, descer ruidosamente a escada. O ritmo do destino estava reatado. Ele começa a confundir as coisas aí, porque nesse momento que ele já tem a confiança da criança, ele não precisa mais correr atrás dela, mas ela passa a correr atrás dele como uma forma de demonstrar esse carinho, essa afeição que ela sente por ele como uma pessoa talvez de segurança, que ela possa ter entendido. É nesse momento que a envia uma carta para ele dizendo que está apaixonada por ele e gostaria de se casar, e ele estrategicamente decide se casar com ela. Imaginei, em condições de nova e perfeita visibilidade, todas as carícias casuais que o marido da mãe poderia fazer prodigamente à sua Lolita. Em um momento, no meio desses acontecimentos, Charlotte morre em um acidente de carro e Humbert vê a grande oportunidade de se tornar pai de Lolita e estar próximo dela. Ele diz que chora por conflitos puramente éticos, de que agora ele estaria totalmente responsável por aquela criança, e ele tinha toda uma série de dúvidas e receios. Porém, ele vai continuar usando das suas belas palavras para, de certa forma, expressar um pouco desse sofrimento que havia um pouco nele, tentar se convencer de que ele não era tão ruim e tentar convencer outras pessoas também de que ele não seria um monstro, mas que ele estava tentando dar o seu melhor. Continuava firmemente resolvido a obedecer a minha política de poupar a sua pureza, agindo apenas pela calada da noite, servindo-me apenas de um corpinho nu completamente anestesiado. Contenção e reverência continuavam a ser o meu lema. Ele já sabia nesse momento que Dolores Reise era uma criança que estava totalmente sob seu controle, porque não existia outra alternativa. Então é um momento que ela começa a perceber algumas coisas, mas mesmo assim não tem mais o que fazer. E ele se aproveita dessa situação para aumentar o nível de manipulação e tornar isso agora explícito. Ele vai também tentar colocar a culpa na criança e não nele, sendo que até agora ele tentou fazer inúmeras aproximações e toques em Lolita. Frígidas e nobres damas do júri, eu pensara que decorriam meses ou talvez anos antes de usar revelar-me a Dolores Reise, mas às 6 horas estava inteiramente acordada e às 6:15 éramos tecnicamente amantes. Vou lhes dizer uma coisa estranha. Foi ela que me seduziu. No hotel, ficamos em quartos separados, mas no meio da noite, Lô apareceu no meu quarto a soluçar e fizemos as pazes muito suavemente. Compreendem? Ela não tinha absolutamente lugar nenhum para onde ir. Nesse momento, ele já tinha contado para Dolores que a mãe havia morrido. Ele foi buscar ela nesse acampamento e começou a fazer a manipulação psicológica com ela aqui muito forte, e é nesse momento que começa a deixar escapar alguns sofrimentos da Lolita, porque ele tenta ao longo do livro todo
por meio da sua própria perspectiva, mostrar que Lolita era uma criança que não estava sofrendo no meio de tudo aquilo, que ele era o único grande sofredor e ela estava ali totalmente bem diante da situação. Mas ele deixa escapar algumas coisas que mostram um sofrimento profundo na criança que está vivendo diante dessa situação. Então ele começa a dizer para ela que seria uma má ideia, ela conta para a polícia porque a polícia iria levar ela para um lugar ruim e ela não tinha para onde ir, ele era a única família que ela tinha no momento e todo esse tipo de coisa. Fazendo-lhe ver tudo isso com insistência, conseguiu aterrorizá-lo, mas conseguir estabelecer esse ambiente de segredo compartilhado e culpa compartilhada, já não fui tão bem sucedido nas minhas tentativas para a manter bem-humorada. Dolores Reis era uma criança que, antes de tudo, já não era uma criança tão fácil de lidar, segundo esses relatos da mãe, que tinha palavras um pouco mais duras, comportamentos não tão dóceis. No entanto, a gente tem aqui, vai aumentando gradualmente, conforme o relato de Humbert Humbert, um estado de estar mal-humorada. Esse já é um sinal de atenção muito importante, porque o que é mais comum acontecer em casos de crianças abusadas, a gente pensa em transtornos mentais como depressão, ansiedade, e o primeiro sinal de depressão e de ansiedade não é a tristeza e não é a agitação mental, mas é a irritabilidade. Então Lolita começa a ter esse comportamento de irritabilidade com bastante frequência. A manipulação dele, o controle, fica muito explícito quando ele começa a condicionar ela a fazer coisas que ele deseja para poder receber coisas que são básicas, como alimentação. Como era agradável levar-lhe café e depois recusá-lo até ela ter cumprido seu dever matinal. Eu era um amigo tão solícito, um pai tão apaixonado, um pediatra tão excelente que satisfazia todas as necessidades do corpo da minha pequena morena arruivada. E ele começa também a ter uma certa noção de que ela já está quase passando da idade que ele considera uma idade aceitável e desejável. E ele consegue ser tão planejador nesse sentido que ele pensa em manter ela com ele, mesmo ela passando da idade que ele consideraria aceitável, porque um dia ela poderia ter um filho dele mesmo e esse filho seria a próxima pessoa, a próxima menina a satisfazer os seus desejos quando ele estaria ainda em idade de ser capaz de ter esses tipos de comportamento. Por volta de 1950, teria de arranjar maneira de me livrar de uma difícil adolescente cuja qualidade nífica se evaporara, para o pensamento de que, com paciência, talvez a levasse a dar-me uma ninfeta com o meu próprio sangue nas delicadas veias, uma Lolita II, que teria 8 ou 9 anos, cerca de 1960, quando eu ainda estaria dans la force de l'âge. Naquele momento em que ele diz que ela o seduziu, ele diz que ele se comportou ali como uma pessoa boba que não sabia o que estava acontecendo e apenas deixou que ela continuasse a fazer o que ela mesma tinha iniciado, o que se torna contraditório com as suas próprias palavras depois. Os momentos de sofrimento mais claro que ele vai falar que a Lolita teve. Embora ansiosa por me impressionar com o mundo dos garotos tesos, não estava de modo algum preparada para certas discrepâncias entre a virilidade de um fedelho e a minha. Só o orgulho a impediu de desistir, pois, na estranha situação em que me encontrei, fingi uma estupidez suprema e deixei-a a proceder à sua maneira, pelo menos enquanto pude resistir. Então ele toma sim o controle da situação. Depois que ele consuma o ato sexual com a criança,
a gente pensa de novo naquela questão da habituação e aí isso se torna recorrente. Ele não tenta mais conter os impulsos, mas simplesmente se entrega a eles. Enfiava os meus dedos paternais no cabelo de Lô pela retaguarda e, segurando-o suave, mas firmemente na nuca, conduzia a minha relutante querida ao nosso pequeno ninho para um breve coito antes do jantar. Ele conta, junto aqui nessa frase, que em alguns momentos algumas outras pessoas que estavam no hotel que eles viviam ficavam perguntando de alguns machucados que ele tinha. Por exemplo, um gato te arranhou? Então a gente vê que essa relação que ele tenta trazer como sendo de forma tranquila tem muita resistência pela parte da criança. E ele reconhecia isso. Era por essa e por outras que eu tentava afastar-me o mais possível das pessoas. Lolita começa a não conseguir mais esconder o seu sofrimento e demonstra isso na frente dele. Um sofrimento que não é mais apenas interno, mas que está jorrando e agora não é mais possível esconder de ninguém esse sofrimento. Recordo-me que a operação estava terminada, completamente terminada, e ela chorava nos meus braços. Uma salutar tempestade de soluços depois de um dos acessos de melancolia que se tinham tornado tão frequentes nela no decorrer daquele ano, noutros aspectos admirável. Essa é uma frase muito interessante e triste, porque a gente vê uma criança buscando acolhimento com a própria pessoa que está causando o seu sofrimento por ser essa sua única opção. Porque olhando de fora pode parecer que não faz sentido nenhum ela estar chorando nos braços da mesma pessoa que causou o sofrimento. Só que essa pessoa que causa o sofrimento nela também é a pessoa que cuida dela nesse momento, é a pessoa que dá alimentação, que dá moradia, que fazendo ela sofrer, diz que ama, que cuida e que se preocupa com ela. Então é um estado de confusão muito grande. É como que um aprisionamento mesmo de não conseguir sair, porque o seu local de sofrimento é também o seu local de segurança. Dolores, por ter esse espírito de uma pessoa que não se preocupa tanto em ser agradável com as outras, não tenta esconder a sua dor também, mas ela fala muito abertamente com o próprio Humbert sobre o sofrimento que ele causou para ela. Quando Lô se dirigia para o automóvel, perpassou-lhe pelo rosto uma expressão de dor que se repetiu mais significativamente ao sentar-se ao meu lado. Não me restam dúvidas de que a segunda edição foi exclusivamente para o meu benefício. Perguntei-lhe como um idiota o que tinha. Nada, grande bruto. Respondeu-me. Grande o quê? Ficou calado. Por ela ter esse perfil de comportamento de não aceitar tudo quietinha e ficar ok, ele sente medo constantemente do que essa menina ia fazer, se ela ia contar pra alguém. E existe uma mudança de comportamento aqui, apesar de tudo, bastante importante também, que ela era uma criança que falava muito, muito expansiva, e de repente ela é uma criança muito silenciosa. A loquaz Lô continuava silenciosa. Frias aranhas de pânico rastejavam-me pela espinha abaixo. Era uma órfã, uma criança só, desamparada, com a qual um adulto robusto e mal cheiroso tivera ardorosas relações sexuais 3 vezes seguidas naquela mesma manhã. Tivesse ou não a concretização do sonho de uma vida inteira excedido todas as expectativas, o certo era que, em determinado sentido, ultrapassara o alvo e mergulhara num pesadelo. Então nós temos aqui a mudança de comportamento brutal da Lolita e ele não conseguindo mais segurar esses impulsos, mas tendo simplesmente sido entregue a todos eles e tomando ciência das consequências que isso poderia causar. Assim como o Humbert era a única pessoa que Lolita tinha como fonte de segurança e cuidado, Lolita também era a única pessoa que Humbert tinha. E ele se habitua a ter essa relação com ele, não apenas de relação, mas de companhia também.
Em um certo momento, durante o caminho, Lolita começa a conversar com algumas pessoas que chegam no carro, tem um carro perseguindo, ela fica doente, vai para o hospital e essa pessoa, que aparentemente é um policial, leva ela embora, diz que é o irmão dele, mas o fato é, Lolita foi afastada de Humbert após essa perseguição aí que durou alguns dias. E antes disso, ele fala que ela estava se aproveitando dele porque ela era uma garotinha que gostava muito de coisas fúteis, de ficar comprando tudo que podia e que pegava muito dinheiro dele. O que eu mais temia não era que ela me arruinasse, e sim que conseguisse juntar dinheiro suficiente para fugir. Então já existe uma relação de dependência entre Humbert e Lolita. Quando chega esse momento que ela é levada embora por outra pessoa do hospital, ele sente muito a falta dela. Quando me deitei, senti-me incapaz de assimilar o fato simples de que, pela primeira vez em 2 anos, estava separado da minha Lolita. Ai de mim, 2 anos de monstruosa satisfação tinham-me deixado certos hábitos lascivos, e eu temia que o vácuo em que vivia me pudesse empurrar para a liberdade da loucura súbita. Se me visse confrontado com uma tentação ocasional na alguma zinhaga entre a escola e o jantar, a solidão corrompia-me. Precisava de companhia e de cuidados. O meu coração transformara-se num órgão histérico e indigno da mínima confiança. Nesse momento que ele está distante da Lolita e longe dos prazeres que ele era capaz de alcançar diante da sua presença, ele começa a pensar muito mais sobre as coisas que ele fez e ver que talvez elas não eram tão amenas assim como ele estava pensando. Nesse momento entra uma nova pessoa na história, que é a Rita, mas a Rita foi só alguém que ele usou para cobrir essa solidão que ele estava sentindo aí durante um período. Ele fala bem no final do livro sobre a sua consciência, sobre o que ele fez. Ele demonstra um controle muito grande, além de todo o controle que ele demonstrou ao longo da história toda. Também demonstra culpa e um certo afeto, mas um afeto mais de controle do que afeto de fato. Nada poderia fazer esquecer a minha Lolita a consciência imunda que lhe infligira. E ele mesmo julga horroroso o que ele fazia, e diz que se isso se tornar normal, então tá tudo errado. Então ele sabe que o que ele faz é uma coisa horrível. A não ser que me consigam provar a mim como sou agora, hoje, com o meu coração e a minha barba e a minha putrefação, que no curso infinito da vida não tem a mínima importância o fato de uma criança norte-americana chamada Dolores Reis ter sido privada da sua infância por um maníaco. A não ser que isso possa ser provado. E se puder, a vida é uma anedota. Ele reflete também sobre a questão da condição familiar dela e dessa distância que ele tinha com a mãe. Tornara-se gradualmente evidente a minha convencional Lolita durante a nossa singular e bestial coabitação que, até a mais miserável das vidas familiares, era melhor do que a paródia de incesto que, no fim das contas, era também o melhor que eu podia oferecer à minha desamparada criança. Ele fica preso nessa coisa de que agora ele tá fazendo um monte de coisa que ele tentava não fazer antes, não tem mais controle sobre os impulsos, de uma coisa leva a outra, cada vez mais ruim. Ele segue o professor de teatro que a Lolita teve em algum momento aí na história, quando ela foi para uma escola, e ele mata esse professor, e depois disso ele foge. E ele decide infringir novas leis, novas regras. Apenas como uma experiência nova, acudiu-me a ideia de que, visto ter desrespeitado todas as leis da humanidade, também podia desrespeitar as leis do trânsito. Por isso, desviei-me para o lado esquerdo da estrada, analisei a sensação que isso me causava e gostei. No fim do livro, no entanto, as suas palavras já não são tão amenizantes em relação ao que ele tenta passar,
mas mostra uma pessoa que também tem um julgamento pelo que ele mesmo fez. Só que ainda assim, ele coloca muito desse sofrimento próprio que ele teve, tentando dizer o quanto essa história é verdadeira, mas também o quanto ela esconde muita coisa, que o que ele fez foi muito pior do que o que está narrado ali. Esta é, pois, a minha história. Relia tem agarrado a ela fragmentos de medula e sangue e bonitas moscas de um verde brilhante, numa ou noutra passagem. Sinto meu esquivo eu furtar-se-me, mergulhar em águas mais negras e mais profundas do que ouso sondar. Camuflei o que pude para não magoar as pessoas. Então ele não esconde coisas apenas dos seus juízes, que somos nós os leitores, mas de si mesmo também. No entanto, tem uma questão de controle, que ele pode entender como um afeto, mas é só um controle, e é dessa forma que ele termina o livro. A Lolita acaba se casando com um outro rapaz nesse período que ela vai embora, ela engravida. É muito interessante essa questão da dependência e da confiança no Humbert, apesar de tudo, porque no momento que ela precisa, ela manda uma carta para ele pedindo dinheiro para poder cuidar dessa criança aí que ela tá gerando. E ele deixa quase como que uma mensagem de cuidado, um conselho para ela. Ele finaliza o livro dizendo que quando ele começou escrever Lolita, ele estava na enfermaria, né, na observação, porque ele estava internado de novo. E ele diz que ele não escreve isso para salvar a sua cabeça. Ele sabe que será julgado, que o que ele fez foi errado, mas para tentar salvar a sua alma. Então, tentar lidar com ele mesmo, tudo que ele fez e tudo que ele pensa a respeito do que ele mesmo fez. No entanto, ele tomou a decisão de que isso só seria publicado depois que Lolita já não mais vivesse, como uma forma de proteger ela. Ele dá conselhos, então, para ela de cuidados contra um mundo cruel, sendo que ele mesmo tinha transpassado todas essas questões com ela. Ser fiel ao teu dique. Não deixe outros tipos tocarem-te. Não fale com desconhecidos. Espero que ames o teu bebê, assim como espero que o teu marido te trate sempre bem. Pois de contrário, o meu espírito descerá sobre ele como fumo negro, como gigante demendado, e destruí-lo-á nervo por nervo. E não lamentes Seque, que foi o professor que ele matou. Havia que escolher entre ele e Humbert, e desejava que Humbert existisse pelo menos mais uns meses, para que tu vivesses no espírito das futuras gerações. Penso que auroques e anjos, no segredo dos pigmentos duráveis, em proféticos sonetos, no refúgio da arte, e essa é a única imortalidade que tu e eu podemos compartilhar, minha Lolita. Existe um controle nele querendo dizer para ela o que ela deve fazer na vida daqui em diante, e que se não for feito dessa forma, ele vai voltar depois de ter morrido para atormentar essas pessoas. E ainda que ele uma certa projeção que ele acabou matando o professor dela, porque por ter imaginado que ele poderia ter feito com ela algo próximo ao que ele mesmo tinha feito. Então, como se ele tivesse feito com ele o que ele acreditava ser necessário fazer com ele mesmo. E ele acaba se utilizando muito da arte como uma estratégia de coping, de lidar com o que ele fez, como uma forma de processamento mesmo. E aí ele volta com essas palavras bonitas que ele é capaz de escrever e fala sobre imortalidade e esse desejo de, na eternidade, eles viverem juntos para sempre. Lolita é um livro que pode gerar muitas sensações enquanto é lido, mas principalmente um livro que, segundo seu próprio autor, não foi feito para dar nenhuma lição de moral, mas é muito importante prestar atenção
O que nós podemos extrair desse livro? O que de atenção nós podemos ter a mais no dia a dia para identificar certas coisas e proteger melhor as crianças e oferecer internações e tratamentos adequados para esses indivíduos, para que eles não estejam machucando outros seres humanos. Essa é uma observação escrita antes do início da história. A criança caprichosa, a mãe egoísta e o maníaco anelante não são apenas personagens cheias de vida de uma história ímpar. Advertem-nos de tendências perigosas, apontam-nos males graves. Lolita deveria levar todos nós, pais, assistentes sociais, educadores, a dedicar-nos ainda com maior cuidado e com uma visão mais atenta à tarefa de criar uma geração melhor num mundo mais seguro. Espero que tenham gostado e até a próxima!